Posso contar pro pessoal por que eu tô com essa cara de bolacha aqui? Porque você tá com alergia? Não, é porque teve alguém que ligou um motor de um trator Agrale em 1980 batendo as bielas e que não deixou eu dormir de noite. Quem será essa pessoa? É mentira sua, você dorme primeiro que eu. Olá pessoal, eu sou a Karine. Eu sou o Jackson. Nós somos o Casal Acessível. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a principal parte das questões em que eu passei preconceitos e as partes, para mim, mais difíceis em relação ao início da minha vida escolar até o fim. Então, você gostou da ideia do vídeo? Deixa a sua inscrição aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se bem aqui. Ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que a gente posta toda semana, às quartas-feiras, às 11 horas. Então, se o YouTube não te avisar, você já sabe o dia e a hora. Deixa o teu joinha aqui embaixo, isso ajuda o YouTube a entregar nosso vídeo para mais pessoas. Envie esse vídeo para alguém que você acha que o nosso conteúdo é de grande relevância. Então vamos lá pro vídeo? Vamos lá. Então é isso, pessoal. Chegamos agora na terceira e última parte desta série que a gente está fazendo sobre a história da Karine, né? Desde o dia que ela nasceu até os dias de hoje. E então, Karine, chegamos então nessa etapa. Eu gostaria então que você falasse para todos como é que foi a reta final ali do seu ensino médio, da oitava série. E conta também, aproveitando já esse embalo, conta pro pessoal como que foi o passar do ensino médio, né? Como que foi a sua trajetória no ensino médio? Uma pessoa cadeirante, já com adolescentes pré-adultos. Conta pro pessoal como é que foi. Então, as grandes mudanças começaram para mim realmente ao final da oitava série. Até aquele momento, eu tinha uma pessoa, uma menina, que me auxiliava meio que fixamente em ir e vir dentro da escola, fora da escola. E os outros colegas, como eu já citei, ajudavam quando ela não estava presente, mas isso era na minoria do tempo. Na verdade, ela até que se impunha um pouco em não deixar as outras pessoas meio que colocar a mão na minha cadeira de rodas quando ela estava perto. E tinha o meu melhor amigo. Nós três éramos muito juntos, passávamos os recreios juntos, fazíamos trabalho, provas, tudo junto. E ao final da oitava série, ela por motivos pessoais não pôde mais me auxiliar, disse pra mim que não poderia estar me auxiliando mais. E antes disso acontecer, o meu melhor amigo também mudou de turno para estudar à tarde. Não me recordo ao certo, mas eu acho que ele iria trabalhar na parte da manhã em que a gente estudava. Então, assim, eu perdi duas coisas que para mim eram muito importantes de uma vez só. E assim eu fui para o primeiro ano e estudar em outra escola totalmente diferente da que eu estudava até então, onde eu fui muito bem acolhida, né? Como contei para vocês no vídeo anterior, onde para mim tudo foi muito super adaptável e onde era tudo muito confortável até aquele momento para mim. Então foi assim uma grande mudança e até um sofrimento, vamos dizer assim, pelas coisas que aconteceram comigo lá. O primeiro ano foi questão mesmo de adaptação do prédio em si, porque a escola não tinha nenhum tipo de adaptação, nenhuma mesmo. Para você entrar na escola eram 3 degraus de um lado e do outro eram 6 ou 7, ou seja, rampa nenhuma. Um prédio antigo, então. E quando minha mãe foi lá para fazer a minha matrícula, eles ficaram um pouco assustados porque nunca haviam recebido um aluno com deficiência. E agora, o que é que a gente vai fazer? Até relutaram um pouco, na verdade, mas a minha mãe tranquilizou eles, disse que não era nada assim de outro mundo receber um aluno cadeirante, porque afinal de contas seria só uma rampa. Eles não teriam que mudar tanto assim toda a logística da escola por minha causa, era só uma rampinha. Eu fui estudar umas 2 semanas ainda com as escadas, os colegas em que se aproximaram mais de mim no primeiro ano me auxiliavam a subir e descer, né, na ida e na volta. Conheci novos colegas mas a maioria das pessoas que estudavam comigo eram já as pessoas da antiga escola da oitava série na época, que ainda estavam lá. Questão de ensino, não passei nenhum tipo de dificuldade, não sofri nada, não tive nenhum contratempo, foi tudo legal. Mas eu percebi assim o olhar diferente de algumas pessoas e que eu me sentia até um pouco incomodada, porque parecia que eu estava num lugar em que eu não deveria estar, parecia que eu estava incomodando em estar ali para algumas pessoas, tanto
pessoas que deveriam defender a minha permanência ali, quanto de colegas mesmo de outros anos, de outras séries, enfim. Com 2 ou 3 semanas eles colocaram uma rampinha de madeira e eu fui me adaptando. A escola era na subida de uma ladeira, dessa vez não tinha como subir até lá de ônibus, então realmente eu precisava do esforço e da boa vontade dos colegas. E aí, alguns me levavam alguns dias da semana para cima, outros desciam comigo ao final da aula, mas fora a questão de adaptação inicial realmente, a questão da falta da rampa, que em comparação a outra escola era super adaptada para mim, não houve nenhum caso assim que pudesse me marcar negativamente, enfim, nesse ponto nenhum. Meu problema mesmo foi no 2º ano do ensino médio, lá para meados de março, mais ou menos, os motoristas dos ônibus começaram a meio que se negar a me auxiliar, a me tirar do ônibus e a me colocar. Porque, como eu já disse, na minha casa, geralmente quem me colocava dentro do ônibus era minha mãe e o motorista me retirava na escola e na volta ele me colocava novamente dentro do ônibus, minha mãe me tirava no meu ponto e assim a gente seguia. Era meio que uma parceria, né? E mudou a empresa de ônibus, teve essa mudança também, então eram motoristas que eu não conhecia e eu ouvi coisas do tipo, nossa, eu acabei de almoçar e eu vou ter que te pegar, acabei de almoçar e vou ter que pegar peso, mas sou eu mesmo que vou ter que te pegar no colo? E teve uma situação em que um dia de manhã minha mãe me colocou no ônibus e quando a gente chegou na escola, o motorista virou para um colega meu e falou assim, vocês vão tirar a menina do ônibus? Porque eu não vou tirar não, se vocês não tirarem ela vai ficar aí até a volta. Aí vocês que sabem, né? Aí o meu colega prontamente voltou, eu estava no fundo do ônibus, onde a minha mãe me colocou, que era onde tinha lugar no dia, e falou comigo, olha, o motorista falou que ele não vai te tirar, e que se ninguém te tirar, você fica aqui até o final do dia, mas eu vou tirar a sua cadeira lá fora, e aí eu vou te retirar do ônibus, tá bom? Vou te ajudar. E assim ele fez, ele tirou a minha cadeira, ele me tirou de dentro do ônibus, e na volta ele me auxiliou também, porque era o mesmo motorista. Assim nós entramos no impasse, né? Porque na época, meus pais não entendiam muito bem das questões dessas leis. Eu também não. Nunca pensei que eu fosse precisar recorrer a coisas em relação a esse tipo de situação. Direito, né? Porque, afinal de contas, em relação aos motoristas, eu nunca passei nenhum tipo de preconceito. Todos sempre foram maravilhosos comigo. Sendo obrigação ou não deles, eles sempre se proporam a ajudar. Eu sempre tive a ajuda de outras pessoas dentro da escola. Fora da escola, eles sempre me ajudavam. E ao final do dia, quando esse motorista chegou na empresa, ele falou que ele não sabia que tinha uma pessoa deficiente na linha e que ele não ia me pegar. Que se eles quisessem que fosse algum motorista para me pegar, que eles trocassem, né, o motorista que passaria na nossa linha. E aí minha mãe e meu pai tiveram que recorrer, foram à escola, marcaram uma reunião para saber o que fazer, se a escola poderia ajudar em alguma coisa, se era coisas da prefeitura, se seria estadual, porque não tinham esse entendimento, né? Até então a empresa de ônibus não se propôs a ajudar de maneira alguma. A escola ajudou no que podia e, na verdade, até a escola tomar uma atitude, esse meu colega que me tirou nesse dia em que o motorista disse que eu ia ficar lá até o final, ele foi me auxiliando dia após dia. Ele falou que eu podia ficar tranquila, que todas as vezes que eu precisasse ser retirada, que ele iria me ajudar e tal. Porém, ele era uma pessoa da minha idade, do meu tamanho, ou menor que eu, quem sabe, né? Então, assim, era complicado. E o dia que ele faltasse, eu ia ficar dentro do ônibus. E aí, com a falta de atitude de todos eles, eu fiquei uns 2 meses e meio, mais ou menos, sem ir à escola. Eles exigindo que eu fosse para a escola, mas não me dando condições de ir à escola. Meus pais, como eu também já citei, não tinham condições de parar os seus serviços, os seus trabalhos, o nosso sustento para me levar para a escola todos os dias, entende? Porque os nossos horários, o horário em que eu entrava na escola e os horários dos trabalhos deles coincidiam.
Então, tem uma conta aí que não batia. Não resolvendo, alguém deu uma instrução à minha mãe, ela foi ao defensor público, onde eles pediam um documento em que a escola deveria tomar uma atitude. Pelo menos no âmbito escolar, eu deveria ter algum tipo de ajuda por parte deles. E foi denominada uma pessoa, no caso na época era o bibliotecário, inclusive ele era professor de história também, se não me engano. Uma pessoa maravilhosa, que acabou me auxiliando depois desta época até o 3º ano do ensino médio. Uma pessoa que eu tenho assim uma eterna gratidão e vou ter para sempre. Então ficou decidido que essa pessoa iria me ajudar na questão de subir e descer do ônibus na escola, e a minha mãe e o meu pai continuavam com a tarefa de me auxiliar no meu ponto assim que o ônibus passasse. Algumas vezes, antes disso tudo se acertar, eu tentei ir à escola, tentei relutar, fui pro ponto para ver se a gente conseguia fazer com que eles dessem o braço a torcer, se tinha alguma outra pessoa que pudesse me ajudar. Eu fiquei no ponto e o ônibus me deixou para trás umas 3 vezes durante esse tempo. E graças a Deus, depois que essa pessoa foi denominada na escola, isso não aconteceu mais, porque entramos, entre aspas, num acordo, sem acordo com a empresa de ônibus, né? Essa pessoa foi até o meu ponto na volta algumas vezes, mas a gente ficou um pouco ressentido, porque ele chegava em casa muito tarde também. E somos seres humanos, ele era ser humano como qualquer um de nós, né? Então a minha mãe mais uma vez entrou num acordo com ele em que ela ia continuar abrindo mão do que ela teria que fazer naquele horário para poder estar me auxiliando a subir no ônibus, e ele só me auxiliaria na escola. E isso perdurou até o 3º ano do ensino médio. O clima era horrível, né, na escola, porque as pessoas me olhavam como se eu tivesse cometido um crime contra a escola, eu ter ido atrás dos meus direitos. A diretora me procurou na minha sala, me chamou para conversar em particular e perguntou se eu sabia que ela iria receber um papel que a obrigasse a tomar alguma atitude para que me ajudasse nessa questão na escola. E eu falei para ela que eu sabia. Ela perguntou por que eu não falei. Eu não tive resposta, para falar a verdade, né? Porque eles praticamente falaram na minha cara que eles não tinham obrigação de me ajudar de alguma forma, então... É uma coisa assim, eu não sou jurista, não sou estudante de direito, nada disso, mas eu creio que não é obrigação do estudante notificar a diretora de um colégio, de uma escola, que ela iria receber, obviamente, uma notificação oficial da justiça, dando à escola a obrigatoriedade de auxiliar uma pessoa que estava apenas pedindo seu direito. Algo que, no meu entendimento, não é porque nós somos casados, não é por nada disso. Na verdade, você sabe muito bem que eu já ajudava, sempre fui em prol de ajudar as pessoas. Eu acho que se é direito de alguém, bicho, é direito, mano, é direito. Se tá escrito que é direito, a pessoa não deveria precisar exigir, ir até a justiça, procurar um defensor ou Ministério Público. Simplesmente é direito, respeita-se, né? Vamos dar um exemplo aqui. O nosso carro não é registrado para uso de vaga preferencial para pessoa com deficiente, apesar da Karine ser. E aí, a gente, quando vai para a rua e necessita estacionar, principalmente porque as vagas preferenciais são em locais mais adaptados, em locais mais fáceis, a gente não usa, porque a gente não está em conformidade com a lei, a gente não tem o nosso carro registrado, a gente não tem adesivo, a gente não tem papel de registro. Então, não estando em conformidade com a lei, a gente estaria, entre aspas, burlando o direito, porque apesar da Karine ter, para ela ter esse direito, ela precisa ter o registro, e a gente não faz uso do registro. Não tendo esse registro, obviamente a gente extingue nosso direito de uso da vaga preferencial. Isso, tô dando um exemplo, a gente não está aqui, olha como que eles são certinho, não, nada disso. Todo mundo erra, né? É simplesmente a nossa mentalidade de que se é direito, cara. E assim, todo o tempo que eu fiquei sem ir pra escola, eles cobraram os meus pais. Por que ela não está vindo à escola? Simplesmente porque eu não tinha condições. Eu não tinha como colocar 2 pessoas que precisavam sustentar a minha casa pra viver em função de mim. Afinal de contas, todo mundo deficiente físico, toda pessoa com deficiência, sabe que a gente luta justamente pelo contrário, a gente luta pela independência. Então, colocar 2 pessoas em função de mim
mim parar a produtividade da minha casa para ficar em função do meu estudo, isso é totalmente contra o que a gente prega. E os meus pais falaram, olha, a gente não está mandando ela para a escola simplesmente porque nós não temos como ir junto e conduzi-la todos os dias, o tempo todo. Então, já que não tem como e já que ninguém se propõe a ajudar, ela não vai, infelizmente. Recebi matéria, recebi prova nesse período todo. Os professores foram super compreensivos comigo. Agradeço muito, muito, muito. São todos muito queridos, lembro de cada um deles. E nessa época do segundo ano, eu já estava numa turma diferente. Eu fui transferida de uma turma a que eu estudava na 8ª série, estudei o primeiro ano, e no segundo ano já era uma turma totalmente diferente, com a maioria dos alunos diferentes. Conheci pessoas novas, pessoas muito queridas também, e quem sou muito grata, me ajudaram bastante na questão interna da escola. Quando eu voltei a estudar, me ajudaram muito na questão de repor matéria. Não tinha muita coisa para repor porque eu recebia as matérias em casa, mas é totalmente diferente você estudar na frente do professor com seus colegas para tirar dúvida do que você estudar em casa. Principalmente porque na época nós não tínhamos o acesso à internet e outras coisas que a gente tem hoje. Então, assim, era eu com a minha cabeça e meu caderno e pronto, e acabou, né? Que se torna um atraso de aprendizado de qualquer forma. Exatamente. Mas graças a Deus, ao final de tudo, foi decidido, né, quem podia ajudar, quem não podia ajudar, e a partir de maio, mais ou menos desse ano, eu voltei aí normalmente para a escola, né, minha mãe auxiliando, a pessoa que foi nomeada na escola auxiliando, os motoristas olhando para mim com a cara fechada, mas fui. Não gostando, né? Porque eu não era de desistir, né? Eu realmente passei um tempo sem ir, porque não tinha como ir realmente. E, pra falar a verdade, no terceiro ano a minha vontade era de nem ir pra escola. Eu falava que eu tava passando mal todo dia. Clima ruim, né? Só que, graças a Deus, como eu sempre ressaltei aqui, a minha família sempre me deu muito apoio, sempre foram muito pra cima comigo realmente, falando que eu não podia desistir. E o meu psicológico nessa época foi um pouco abalado, mas eu sempre tive um psicológico muito forte pra isso, entendeu? Pra enfrentar as coisas. Por exemplo, quando o motorista falava pra mim, nossa, eu vou ter que te pegar, eu falava, você vai ter que me pegar. Não tinha outro jeito. Se fosse talvez outra pessoa ia sentar e chorar, mas eu não fazia isso. Apesar de que talvez eu fazia em casa, né? Enfim, terminamos o ano aos trancos e barrancos. Fomos para o terceiro ano, não querendo ir para a escola. E a minha mãe, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. A gente lutou para isso. Agora nós conseguimos, agora você tem que ir. E graças a Deus, depois que eu comecei a ir, eu tive muito estímulo, tanto pelos professores quanto pelos meus colegas. Era uma turma de terceiro ano maravilhosa. Inclusive, eu queria perguntar aqui se mais alguém que assiste o nosso canal já ouviu a famosa frase, a sala de vocês é a pior da escola. Porque eu sempre escutei isso. Quem é do terceiro ano e que estudou comigo vai lembrar disso. Pior em que sentido? Os melhores momentos. Era muito top. Mas enfim, brincadeiras à parte, eram pessoas realmente maravilhosas. Esse colega que me propôs a ajudar, né, logo no início que eu citei, estava nessa sala. Tive convívio com outras pessoas que eu não imaginei ter convívio e que eu via passando assim pela escola e ser de outras salas, e passei a conviver nesse ano. E aí voltou aquele sentimento de tipo assim, eu não queria que terminasse. No segundo ano eu já queria que acabasse, né? E a partir desse momento eu não queria mais que acabasse, mas infelizmente acabou. Sensações essas que foram provocadas, né? Simplesmente pelo fato de não respeitar o direito do próximo, né? É o que eu sempre digo. Tá, essas pessoas que desrespeitaram o seu direito não tinham problema com deficiência na família, não eram deficientes, mas se o simples fato de tirar algum direito deles, será que eles gostariam? Inclusive, uma coisa que eu não citei aqui ainda, talvez esse vídeo fique um pouco fora de ordem, viu, gente? Porque, assim, foram muitas emoções, foram muitas coisas vividas nessa época que eu não vivi a minha vida todinha até então. Meu pai indagou uma dessas pessoas uma vez falando, e se fosse o seu filho que fosse deficiente, qual esforço você faria para poder ajudá-lo? A pessoa simplesmente virou para ele e falou assim, mas não é. Eu quero deixar bem claro aqui que o pai dela até hoje faz de tudo que ele pode. Ele é uma pessoa excepcional,
Eu sempre digo que ele é um anjo de pessoa, porque ele se sacrifica para ajudar os outros. E quando eu digo outros, não estou falando da Karine, não. É de qualquer pessoa, pessoal. Se você precisar dele, em qualquer horário, ele se sacrifica para poder te ajudar. Ele é uma pessoa desse tipo. Se ele faz isso com qualquer outra pessoa, até mesmo com um estranho... Imagina pela filha. O que ele não faz pela filha. Entende o que eu quero dizer? Uma outra coisa que eu queria deixar... Uma observação do que eu disse há pouco sobre direito. Você sabe, Karine, por que existem essas leis? Porque a gente simplesmente não é respeitado, né? Se não fossem essas leis, essas questões continuariam assim. Inclusive, eu tenho muito orgulho hoje da minha história de ter passado por isso, porque depois eu fiquei sabendo de outras pessoas que foram estudar nessa mesma escola e não passaram por aquilo que eu passei. Então, eu sinto orgulho por ter aberto portas para que outras pessoas não se sentissem como eu me senti. Apesar de que ainda algumas situações ainda sejam difíceis pra gente, né? Nossa cidade não favorece muito a questão do nosso livre-arbítrio em questão de acessibilidade. Então, concluindo, essas leis elas apenas existem pela falta de bom senso de uns e por algumas pessoas acharem que podem passar por cima do direito do outro. Essas leis só vêm para garantir que uma pessoa com deficiência possa ir e vir. Eu não sou jurista, já falei, não sou jurista, não sei falar qual artigo da lei, nada disso. Mas existe sim a lei, né, que todo mundo pode ir e vir aonde bem entender. Acho que está se eu não estou enganado, está na Constituição, né? E todo mundo tem o direito de ir e vir livremente. Porém, um cadeirante não tem esse direito. Por que não tem esse direito? Olha na sua cidade, nas ruas da sua cidade. Senta numa cadeira de rodas, você, mesmo que você não seja deficiente, obviamente, tenta ir e vir a qualquer lugar, sem a ajuda de ninguém. Você conseguiria? Observe um cadeirante, ele consegue andar nas ruas normalmente? Não consegue, gente. O nosso país, aliás o mundo, né? Mas principalmente o nosso país, a nossa cidade, principalmente que é de interior, ela não é pensada para uma pessoa cadeirante. Estou citando cadeirante porque acho que é uma das deficiências de mobilidade mais complicadas, né? Porque realmente faz uso de rodas para andar. Você faz a sua casa, quando você faz a sua calçada lá perto da rua, você pensa, alguém com uma cadeira de rodas pode passar aqui? Raríssimas pessoas pensam nisso. Provavelmente não, né? Entendeu? Então essas leis só vêm para garantir um direito e nem sempre elas são aplicadas da forma correta, nem sempre elas realmente garantem algo. Quando eu preciso sair com a Karine, se não tiver eu ajudando ela, ela não consegue andar. É impossível. Não dá. Simplesmente não dá. Não tem rampa em lugar nenhum. Para entrar em qualquer loja, tem pelo menos um degrau, quando não tem mais. Às vezes, inclusive, a gente visitou uma loja há pouco tempo atrás, que inclusive a loja agora até trocou a porta de lugar, porque a loja e a calçada descendo. E a porta ficava no lugar mais alto. A minha mãe, que é um pouquinho mais gordinha, né, puxou o filho, e ela é baixinha, sentiu muita dificuldade de subir, porque o degrau é muito alto. Agora imagine eu subindo com a cadeira de rodas nesse estabelecimento. Tanto é que eu acho que o dono se sensibilizou e trocou a porta de lugar, botou a porta do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Ainda assim é inacessível para uma pessoa cadeirante, mas pelo menos amenizou um problema. A gente agradece porque existem essas pessoas, né, que se sensibilizem, mas ainda existem aquelas pessoas que falam assim, colocar uma rampa aqui pra quê? Que não vem nenhum cadeirante. A maioria dessas pessoas, o que elas pensam? Vem um cadeirante por ano aqui, então eu não tenho demanda para ter isso. Cara, no dia que você sofreu um acidente, tomara que não, mas que se você sofrer um acidente e ficar cadeirante, a sua mente vai mudar quanto a isso. E a nossa presença não é indispensável em lugar nenhum. Por isso que a gente tenta fazer ao máximo o nosso direito valer. Podemos ser chamados de enjoados, de lunáticos, já ouvi essa palavra, a gente sendo nomeado assim, por a gente querer brigar por aquilo que nos é de direito. E nós não somos isso que as pessoas falam, mas a gente vai continuar lutando sim, até que pelo menos boa parte do mundo em que a gente vive seja acessível. Eu vou dar um exemplo, vamos lançar uma campanha aqui, #pense no próximo, vamos lançar essa campanha? Eu não estou dizendo para você pensar numa pessoa cadeirante, é pense no próximo. Vou dar um exemplo, tem gente que chega e coloca seu carrinho na vaga de idoso. Cara, por que você acha que existe uma vaga de idoso? Porque talvez a vaga mais próxima para o idoso esteja a 150 metros, 200, 500 metros do estabelecimento que ele precisa ir. Será que você, quando tiver seus 70, 75 anos,
vai ter esse fôlego todo de andar esse tanto para conseguir chegar no estabelecimento, você vai ter que pegar seu carro, você já está de carro, que é para você não ter que andar. E você vai ter que ir a 1 km, 500 metros, 200 metros de um estabelecimento e sair andando a pé depois. A vaga de idoso, pode observar, ela fica em locais estratégicos. É para garantir que o idoso possa usar. Aí vai você bonitão com seu carro, seus 35 anos, cheio de saúde e vida, coloca o teu carro na vaga do idoso, liga a setinha de alerta e ainda diz, é só 5 minutinhos. E o idoso vai fazer o quê? Vai deixar o carro dele em fila dupla na pista esperando seus 5 minutinhos? Cara... Consciência, né, pessoal? Continuando o nosso tema de estudos e escola, enfim, vamos passar para um ponto que todo mundo aqui no Brasil é quase que religião, né? Existe essa cultura aqui. Você inicia seus estudos quando criança, vai para o ensino médio. Ao finalizar, você vai fazer o Enem, vai fazer as provas para tentar vagas em universidades, principalmente as federais, né? Então existe a cultura de prezinho, escola fundamental, né? Ensino médio e universidade. Particularmente, a minha opinião sobre universidade é meio contrária a essa cultura brasileira, né? Eu não acho que a universidade garante sucesso de ninguém, tanto que você é prova viva. A gente não pode dizer que a gente é pessoas de grande sucesso, né? Mas você superou grandes obstáculos mesmos. Ela teve uma evolução, uma curva de evolução fenomenal, e a gente vai entrar nesse assunto em outro vídeo, né? Sobre profissões. Aliás, eu vim parar num campo em que eu jamais imaginava. Só para vocês terem uma noção, pessoal, ela não sabia usar um simples caixa eletrônico. Mas a gente vai entrar nesse assunto num outro vídeo. Mas enfim, continuando. Eu sei que você tinha um sonho de fazer uma faculdade numa determinada área específica, mas você não chegou a realizar esse sonho. Eu não sei se isso ainda é um sonho para você, se não é, se você tem isso como meta ou não. Mas conta pro pessoal o porquê de você não ter entrado numa universidade, né? E se você ainda tem ou almeja fazer uma faculdade na área. Conta pro pessoal. Meu sonho, antes, na verdade, de terminar o ensino médio, era fazer psicologia. Eu tinha em mente que eu iria fazer psicologia. Só que ao desenvolver desses anos em que eu passei muita dificuldade em questão de acessibilidade e várias outras coisas em questão de preconceito na minha cidade, isso foi me desanimando. Na época em que eu terminei o ensino médio, não existia nenhuma instituição universitária na nossa cidade e que teria o curso que eu queria fazer. Então eu teria que sair de São Gabriel da Palha para poder fazer esse curso em outro lugar. E esse carrinho passando aí? Pessoal, se vocês verem ruídos de carro, de serrote, martelo no fundo aí, tá? Liga não, é só a gente ligar a câmera que começa. Até tava em silêncio de manhã todinho. Vamos lá. Então não existia nenhuma instituição universitária que disponibilizava esse curso, né? Exatamente. Aqui na nossa cidade. Então eu teria que me deslocar de São Gabriel para outra cidade vizinha para estar fazendo esse curso se eu quisesse. Esse curso era integral. E para mim, assim, psicologicamente já era complicado, porque eu tinha passado por muitas dificuldades e que, querendo ou não, eu venci, mas me abalaram psicologicamente e era uma coisa que eu não queria passar de novo. Então, infelizmente, eu não fui atrás e eu optei por não fazer o curso na época. Meu pai queria muito que eu fizesse administração, mas eu não queria fazer administração. Eu falei que se fosse para eu fazer qualquer curso que não fosse psicologia, eu não iria fazer. E eu realmente, por esses motivos, eu não fiz. Eu tenho certeza que se eu optasse por fazer, eles iriam fazer o possível e o impossível para que eu conseguisse. Mas pensando no externo, nas outras pessoas e no que elas não iriam fazer, na verdade, eu decidi não fazer. E, pra falar a verdade mesmo, ser bem sincera, hoje eu não me arrependo. E hoje, com a mentalidade que você tem hoje, com tudo que você já conquistou, pensando em futuro, você tem pretensão de fazer? Eu exerço uma função, uma profissão em que, para chegar até aqui, não me exigiu um curso superior. E se eu fosse fazer uma faculdade hoje, seria nessa área. Mas, como a gente já citou aqui, eu não vejo essa questão como grande opção para se ter um sucesso na vida. Eu dou mais importância hoje para trabalhar e exercer coisas, tarefas, para que eu possa trabalhar para mim. Hoje eu não tenho intenção de estar fazendo um curso superior. Então,
Com isso a gente encerrou esse assunto sobre escola, universidade. Isso gera uma certa curiosidade, né? Porque tem gente que acha que a pessoa é cadeirante e não estuda, né? Que tem problemas mentais, e na verdade não. O seu problema é físico, a gente já disse nos primeiros vídeos quais são e o que eles causam. Mas enfim, explica pro pessoal agora como que foi os seus primeiros anos pós-escola, né? Pós o terceirão. É exatamente esse o nome do grupo que eu tenho no WhatsApp. Só complementando o que ele falou, eu conheço várias pessoas que têm deficiência e que optaram por não estudar, justamente para não terem que passar pelo que eu passei. Então existe sim gente que desiste no meio do caminho por conta do preconceito, por conta da falta de acessibilidade. Mas se a gente não lutar e não for em frente, a gente não vai conseguir o que a gente quer nunca, né? Eu terminei o ensino médio. O primeiro ano foi de muita depressão, porque na época, assim, né, mais de 70% dos meus colegas tinham internet em casa, moravam no centro e saíam, enfim. E eu nunca fui de sair, tanto porque o lugar que eu morava não facilitava, e outra porque meu pai e minha mãe também não deixavam muito. Sempre foram um pouco protetores, e por conta da questão de usar uma válvula na cabeça e de não andar em certos lugares sozinha e talvez depender de outra pessoa que estivesse ali, talvez não ter essa pessoa, eu não era uma pessoa de sair muito. Então eu passei o primeiro ano fora da escola muito em casa. Eu usava muito telefone na época. Ei, caminhão! Ih! Foi um caminhão, velho. Mano, tá passando um carro. Essa rua não passa nem vento. Hoje que a gente ligou a câmera, tá passando um caminhão, mano. Meu Deus. Tá, vai, continua. Eu usava muito telefone, então assim, eu tinha alguns amigos que eu mantive contato após a escola. Então a gente conversava muito por mensagem, por ligação. Era daquela época em que a operadora disponibilizava assim, você falava 2 minutos e ela te dava 25 minutos para falar. Então, vocês imaginam, né? E apresentar a mãe e a avó dela pra vocês entenderem o que quer falar. A minha mãe vivia falando, menino, sai desse telefone. A mãe, eu preciso conversar com alguém, eu preciso ver gente, eu preciso conversar com pessoas. E basicamente, assim, meu primeiro ano fora da escola foi resumido assim, porque eu optei por não fazer faculdade. Ainda estava digerindo tudo aquilo que eu passei durante o tempo do ensino médio, que foi muito difícil para mim. Estava digerindo o afastamento de algumas pessoas, porque infelizmente a gente só se via, algumas pessoas, porque estávamos na escola, porque morávamos muito longe. Então foi assim, um período realmente de muita reflexão e de ficar muito sozinha mesmo. Após esse ano, em que eu decidi que eu realmente não iria fazer faculdade, decidi na minha cabeça, mas na cabeça dos meus pais, eu ainda iria fazer a tão sonhada faculdade de administração. Meu pai colocou a internet em casa, na época era a internet, você usava aqueles telefonezinhos desse tamanho assim como modem, a internet era horrível, ele comprou um computador pra mim, um notebook, e eu fui estudar? Não. Fiz uma conta no MSN, outra no Facebook e fui conhecer pessoas. Orkut. Tinha Orkut ainda? Nossa, quem é dessa época? Rapaz, nós estamos ficando velhos, hein? E passei uns 4 ou 5 meses trocando experiência com pessoas na internet, revendo pessoas que eu não via alguns meses após a questão da finalização dos meus estudos. Olhava assim algumas coisas, estudei para alguns concursos, fiz algumas provas, não passei, mas estudei sim para fazer. E após uns 6, 7 meses mais ou menos, conheci essa pessoa. E coisa que eu não vou contar agora, nem como, nem onde, nem porquê, porque isso é matéria para outro vídeo, que inclusive vocês estão pedindo. Eu espero que quando sair vocês assistam. Depois que eu conheci o Jackson, a minha vida começou a mudar assim um pouquinho.
porque eu era muito cômoda. Eu fui acostumada a ser muito cômoda e as pessoas fazerem as coisas muito pra mim. Do tipo, pega aquilo ali pra mim que tá ali, entendeu? E eu virar pra ela e falar assim, estica o braço. Gente, vocês têm que conhecer como é que é a minha vida hoje. Eu sofro. Então, pessoal, continuando. Após a gente se conhecer, nós passamos uns dias conversando e não demoramos muito a começar a namorar. Ele morava a 62 quilômetros da minha casa e... Não conta detalhes não. Deixa pro vídeo, deixa para outro vídeo. Vou deixar o pessoal curioso. Tá bom, vou resumir então. Namoramos um tempo, depois ele veio pra morar com a gente, com a minha família, enfim. O desenrolar vocês vão saber em outro vídeo, porque também esse vídeo senão vai ficar 3 dias aqui vocês assistindo o mesmo vídeo. Temos muitas experiências para contar desse período em que a gente conviveu, eu, ele e a minha família. E por motivos de quem casa quer casa, depois de um certo tempo bem longo, viemos a ter a nossa casa alugada, que é onde a gente mora hoje. Eu estou resumindo, porque como eu já disse, nós vamos contar isso passo a passo, detalhe por detalhe em outros vídeos. vídeos Específico para isso. Tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Foi só para finalizar a história da vida escolar da Karine, contar resumidamente ali um pouquinho dos anos pós-escola, para vocês terem uma noção. Mas a gente quer deixar claro, sim, o vídeo de hoje ficou muito grande, mas era essencial para a Karine contar isso, que ela é até um desabafo para ela, na verdade. Com certeza. E algumas partes são mais doloridas porque contam momentos tristes, outras são felizes porque relembram experiências fantásticas que ela teve na vida escolar, principalmente. Pessoas maravilhosas que cruzaram meu caminho. Inclusive a gente pretende no futuro aí trazer algumas delas para estar conversando com a gente aqui no canal, para vocês conhecerem, e ela vai entrar especificamente em detalhes, né, da vida dela. Vamos trazer vídeos específicos sobre determinados assuntos, inclusive sobre o que o pessoal mais pede, que é como a gente se conheceu, como a gente começou a namorar, porque sim, existe um preconceito até com isso. Como que uma pessoa andante namora um cadeirante, né? E vocês vão entender certinho qual é o meu pensamento sobre isso e qual é o pensamento dela, e a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso. Gostou do vídeo? Deixa aquele joinha, aquele like, porque isso vai ajudar muito o nosso canal. O YouTube vai entregar o nosso vídeo para mais pessoas. Se inscreve aqui embaixo, não deixa de se inscrever, porque isso ajuda o nosso crescimento. Segue a gente nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui. Hoje eu sei onde ele aparece. Pessoal, não deixem de compartilhar o nosso vídeo. Já fala pro seu amigo, olha, o vídeo é um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que vale a pena assistir. Já envia para quem vocês acham que o nosso conteúdo é de grande valia. Assista muito vídeo, assista 1, 2, 3 vezes. E já comenta aqui embaixo em relação às coisas que a gente contou nos primeiros vídeos, o que vocês talvez acharam que ficou faltando, o que falta a gente esclarecer, o que vocês têm dúvida. Se ficou algo confuso, com certeza esse vídeo vai ficar um pouquinho confuso, porque como eu disse, foram muitas emoções em poucos anos. Então, contei uma coisa lá no início, aí daí a pouco tava lá no final, lembrei de uma coisa que deveria ter contado no meio, mas eu não poderia deixar falar nada de nenhuma pessoa. Como eu disse, eu não estou citando nomes de pessoas, mas eu tenho certeza que as pessoas que foram e são importantes na minha história, elas estão se identificando aqui nos nossos vídeos, elas sabem que é delas que a gente está falando. E para quem está assistindo, deixa seu comentário, diz pra gente como é que tá ficando, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, se tá legal, o que a gente pode estar melhorando principalmente, que a gente vai tentar buscar sempre o melhor conteúdo.